Vamos lá, bom dia então para aqueles que eu ainda não dei bom dia. E agora, antes de nós começarmos a nossa aulinha, então vamos fazer uma oração, tá? Vamos fechar os olhinhos. Querido e amado Jesus, obrigada, bom Pai, por mais um dia. Está um dia frio, Senhor, mas te agradecemos porque nós temos uma casa, nós temos uma cama quentinha, coberta, roupas quentes. E temos, Senhor, condições de estar nos aquecendo. Esteja com aquelas pessoas mais necessitadas, que possamos ajudá-las também. Peço a Ti agora que nos dê uma boa aula, Senhor. Nos guarde e nos proteja hoje e sempre. Por Jesus, amém. Meus lindos, assim, ó, hoje a nossa aula, eu sei que ela vai ser um pouquinho puxada, tá? Então eu peço a atenção de vocês direitinho, para que a gente possa conversar juntos e possamos entender a nossa aulinha. Nós vamos começar por matemática, tá? Então eu quero que vocês abram um livrinho de vocês na página... Deixa eu achar aqui só. Ali, rapidão. Na página 186, nós vamos dar uma recuperada na aula de ontem, tá? Então, assim, eu não vou fazer junto com vocês, porque vocês já fizeram, mas eu vou dar uma corrigida por alta nela, tá? Pra gente poder entrar. Então, hoje nós vamos ter só português e matemática de novo, porque nós estamos tendo as avaliações. E nós vamos começar por matemática. Antes de eu entrar nela, só avisar que eu já estou ligando para os pais para ver as atividades, para marcar as atividades. Então, já procurem as atividadezinhas, que hoje eu vou ligar, durante o dia eu vou ligar para bastante pais sobre isso, tá? Página 186. Então, se organizem com isso. A prof mandou um áudio também, gente, hoje, para os pais, e eu vou só explicar rapidamente aqui. A prof, ontem eu já liguei para alguns pais para ver as atividades, eu já falei para esses pais, mas para alguns não, então eu vou falar aqui para vocês. Quando a prof pediu para colocar para levar as provinhas na quinta-feira, é uma ajuda que vocês, os pais, vão estar fazendo para a prof, para mim poder corrigir as provinhas de vocês, porque é ilegível quando tira foto, não fica muito bem. Mas isso não pode substituir vocês postarem as provinhas no Eclass. Então, é necessário que vocês postem as provinhas no Eclass e daí na quinta-feira vocês levem lá na escola para a prof poder corrigir. Então, só para os pais saberem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por quê? Porque o Eclass é a comprovação que vocês estão participando da aula, é a comprovação que vocês estão fazendo as atividades, as provinhas. Então, é preciso ter essa foto no Eclass da provinha. Mas na quinta-feira é algo que a prof. Ellen Cristina está pedindo um favor para os pais, para deixar na escola, para a prof. Poder corrigir. Tá beleza? Então, entendido esse assunto, nós vamos entrar agora então em matemática. Vamos lá, rapidão, que hoje o tempo vai voar. A prof gostaria de terminar em 2 aulas mesmo, mas se for necessário eu entrar numa terceira aula, para a gente ficar kits aqui, a prof vai entrar, tá, gente? Então, vamos lá rapidão. Origem... Prof. Ô, prof, Sora, prof, como é que eu vou fazer? Prof, como é que eu vou saber esses números decimais se eu nem estudei? Eu vou ficar eu vou começar agora, Murilo. Sora, a gente vai ver as aulas de ontem e as de hoje? Sim. Principalmente matemática. Português ali eu acredito que não precise. Português eu só vou dar uma Português pincelada. é a única que eu não consegui. Mas Português matemática eu não consegui fazer nada. eu vou ver com vocês porque é matéria nova, tá? Então vamos lá Português rapidão. tem umas coisas que eu não entendi. Fecha o microfone aí então, Rafinha, que a Pro vai explicar. Nem sempre conseguimos usar apenas números inteiros para registrar uma medida. Em alguns casos podemos utilizar as frações, mas no Brasil usamos com maior frequência números com vírgula, chamados números decimais. Vamos voltar no tempo e entender como isso aconteceu. Sabemos que as frações como conhecemos hoje não surgiram todas em um único momento. Desse modo, também os números decimais, que são uma forma diferente de representar os números racionais, foram tomando sentido aos poucos. Inicialmente, apenas a partir das frações decimais. Frações em que o denominador, número de baixo,
é com base 10. Ou seja, 1/10, 1/100, 1/100 ali, 1000, milésimo, né? 1/100º, 1/1000, e etc. Ainda no século XVI, os matemáticos Viet, francês, e o Simon Stevin, holandês, insistiam no uso das frações decimais. Foi apenas no século XVII que o matemático escocês John Napier propôs o uso de um ponto para separar a parte inteira da parte decimal, tal como vemos nas calculadoras. Os números decimais simplificam muitos cálculos, sendo muito utilizados depois da criação do sistema métrico decimal. A vírgula usada na escrita dos números decimais foi inventada no século XVII por Wilbord Snellius, neerlandês. Até hoje, os países de origem anglo-saxã utilizam o ponto para separar a parte inteira da parte decimal, que nem ali, ó, 1,37, enquanto os demais países, como o Brasil, por exemplo, usam a vírgula, 1,37. Então, sabendo disso, o que a prof quer dizer para vocês? Número decimal significa que o número não é inteiro, tá? Indica que o número não é inteiro. Então, eu vou vir aqui para o quadro um pouquinho para vocês enxergarem. Deixa só eu ajeitar aqui o computador. Cadê o lápis? Aí. Olha só, eu vou usar o número do próprio livro ali, ó, 1,37. Até hoje, nós aprendemos o quê? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí por diante, correto? Só que esses números aqui se chamam números inteiros. Mas nós temos o número que vai depois dele, o número que está à direita dos números inteiros. E esses números que estão à direita dos números inteiros, nós chamamos de números decimais. O que vocês têm que entender aqui? Deixa eu só pegar outra caneta. Esta aqui é um número inteiro. Depois da vírgula se torna números decimais. O que são números decimais? É quando a prof vai dividir um número, tá? Número 1, em 10 partes. Ou eu vou dividir o número 1 em 100 partes. Ou eu vou dividir o número 1 em 1000 partes. E assim por diante. Quando nós temos estes números aqui, ó, vou colocar um outro número aqui. 200, cadê ele? 235. Onde é que está a unidade aqui nesse número? Quem é a unidade nesse número? 5. 5 é a unidade. Onde é que está a dezena? O 3. O 3 é a dezena. E onde é que está a centena? O 2. Este aqui é um número que nós já conhecemos a classificação dele da direita para a esquerda. Depois daqui vem o quê? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Mas quando eu coloco aqui uma vírgula, eu entro aqui nos decimais. Daqui para cá é feito multiplicação. Querem ver um exemplo? Esse aqui, ó, vezes é uma unidade. Mas para mim fazer esse aqui, se eu fizer esse número aqui vezes 10, eu não vou cair na dezena? Se eu fizer um 5 vezes 10, eu não caio na dezena? Uhum. Dá quanto 5 vezes 10? 50. 50. Só que aqui no caso é 235, mas aqui, ó, se eu fizer agora esse número aqui vezes 10, esse número aqui vale quanto?
3. Hã? 3. 3? 30. Que casa que ele tá? 30. 30, ele tá na casa da dezena. Se eu fizer esse número vezes 10, eu não vou vir para a casa da centena? Não vai dar 300? E assim por diante. Por isso que aqui eu faço 10. Todos os nossos números é sempre com base 10. Agora, se eu for para o lado de lá, não vai ser vezes 10, mas sim dividido por 10. Esse número 7 que eu tenho aqui, nada mais é do que 7 décimos. Por isso que é decimais, tá? Então, esses números daqui são divididos por 10. Mãe, o tá bloqueando. Oi? Deu aqui interferência. Então, aqui, meus amores, o que eu quero deixar para vocês aqui a princípio? Eu quero deixar isso aqui um pouquinho para vocês, eu não vou me aprofundar muito, porque a gente não se aprofundou ainda no livro, tá? Mas eu quero pedir um favor para vocês, daqui a pouco eu já venho aqui e explico outras coisas. A prof deixou hoje um videozinho bem explicativo a respeito disto. Eu quero muito que quando terminar essa aula, vocês assistam esse vídeo de matemática. A prof deixou ali, ele tem 8 minutos, mas ali explica direitinho um pouco do que a prof falou para vocês, mas explica direitinho ali a parte principalmente desses números decimais aqui, porque nós chamamos para lá os números unidade, dezena, centena e assim por diante, mas os números para cá que são os decimais, nós chamamos de décimos. Esse número aqui é décimos, tá? Se eu botasse aqui, ó, vamos ver, ó, 4 e 1. Este aqui é centésimo e este aqui é milésimo, tá? Então, se eu fosse colocar aqui, ó, se eu fosse falar este número, eu sempre vou ter que olhar ele antes da vírgula, mas vou ter que olhar também ele depois. Depois da vírgula, quantos números eu tenho? 3. Depois da vírgula, você tem 3 números. Exatamente. Depois da vírgula, eu tenho 3 números. Então, eu sempre vou falar pelo último número. A prof disse que esse número aqui são os décimos, tá? Esse aqui são os centésimos. E esse aqui são os milésimos. Então, eu vou falar por este número aqui. Como é que eu falaria esse número? 235.746 milésimos, tá? Tá, prof, mas se ao invés de eu ter esses números aqui, eu tivesse só o 7, como é que eu falaria? 235 e 7 décimos. Mas se tivesse aquele 4 lá, eu falaria 235 e 74 o quê? Centésimos. Entenderam o que eu quis dizer do último número? É para a gente falar ou para a gente escrever. Então, eu sempre vou olhar o último número. Aqui são décimos, aqui são centésimos, e se tivesse terceiro, seria milésimo. Então, eu vou falar de acordo com o último número, 74 centésimos, tá? Então, gente, nós vamos entrar agora ali. E depois eu vou entrar numa outra parte do cálculo com vocês. O que eu preciso que vocês façam? Assistam o vídeo quando terminar a nossa aula, tá ok? Então, vamos lá. Mas quando terminar a aula, tipo assim, de verdade, ou quando terminar a aula? Quando terminar a aula. É quando você não mandar mais link. Exatamente. Olha só. Vamos observar os preços ali. Tomate 2,39, chuchu 1,65, pepino 1,69, beterraba 1,97, cebola 1,35. Normalmente nós usamos esses números com vírgulas com dinheiro, em compras, em qualquer coisa, nós sempre usamos número com vírgula, tá? E daí ele pergunta assim: que produto apresenta o maior valor por quilo? Qual deles aqui está o mais caro? Tomate. Tomate. Ok.
tá? Que produto apresenta o menor valor? Cebola. Cebola. Muito bem. Oi. Cebola. Isso. Para que serve? Então me diz vocês, para que serve a vírgula encontrada ali? Para que vocês acham que serve agora, sabendo do que a prof explicou para vocês? Para indicar os centavos. Como é que é? Para indicar os centavos. Mais ou menos, tá certo? Mas tem uma explicação mais completa dentro do que nós estamos estudando, tá? Para indicar os números decimais? Para indicar o real e o centavo. No dinheiro, sim. Mas olha só, o que eu vou explicar vai englobar o que vocês estão falando. Lembra que a prof falou aqui, ó? Eu vou mostrar lá em cima de novo. Antes da vírgula, nós temos o quê? Números inteiros. E aqui são os números decimais, tá? Então, a vírgula serve para separar os números, a parte inteira da parte decimal. Ou seja, o que seria o inteiro ali? Seria 2 do tomate, 1 do chuchu, 1 do pepino, 1 da beterraba e 1 da cebola. O resto é centavos, está correto. Mas dentro do que nós estamos estudando, a vírgula serve para separar o número inteiro, o número inteiro do número decimal. Tá? A letra D. Com uma nota de R$2, é possível comprar 1 quilo de quais produtos? Quais produtos a gente consegue comprar com R$2? Não Chuchu, pepino, A beterraba e a cebola. Falaram tudo pra mim. Aí, chuchu, pepino, beterraba e cebola. Conseguimos comprar tudo isso. Easy. Tá? E aqui eu quero... Deixa eu ver se eu já explico aqui pra vocês. Eu vou explicar mais adiante. Vamos lá. Se vocês comprassem 1 quilo de chuchu e 1 quilo de cebola e pagarem com uma nota de R$5, quanto vocês vão receber de troco? E é aqui que eu quero entrar numa... R$3,00. E aqui eu quero explicar uma coisa nova para vocês. Não, R$3,00. Olha só. Qual é a regrinha nos cálculos número com vírgula? Quanto é que é o valor ali do chuchu? R$1,65. Gente, pelo amor de Deus, ele receberia R$2. R$1,65. E 2 é 3. Calma lá. E 1 quilo de cebola, R$1,35. Olhem aqui. É R$2. Escutem a prof. Depois que eu falei, daí fica fácil. Não, mas é fácil. Menino, parou de falar? Olha só. Esta é uma regrinha que vocês vão aprender agora. Ou já sabem e vão só reforçar. Número com vírgula, sempre vírgula embaixo de vírgula. Sempre vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou fazer a soma, mas a vírgula sempre vai ter que estar embaixo de vírgula, tá? E eu vou explicar uma outra coisa daqui a pouco. Então, 5 mais 5, 10. 6 mais 1, 7. 8, 9, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Vírgula embaixo de vírgula. Eu avisei. Se tinha uma nota de R$5 e ele gastou 3, quanto é que sobrou, gente? 2, né? Não 3. R$2? R$3. Vocês estão falando que tinha sobrado 3. R$2 é o que sobrou de troco. Aí vocês podem pensar assim: tá, prof, vírgula embaixo de vírgula, ok. Só que nem sempre a gente... Mano, o celular fica ligando e desligando. Oi? Deu interferência de novo. Como é que é, gente? Meu Deus. O celular. Olha só. Só que nem sempre a gente vai ter os números bonitinhos que nem aqui, ó. 3 números certinhos. Às vezes eu posso ter um cálculo assim. Deu 0,35 centavos e a batata é R$2,43. Ué,
igual aqui o 0, tá? E vou fazer a soma. Opa! 35. E vou fazer a soma direitinho. Tá? 8, 7, 2 mais nada, 2. Então, sempre vírgula embaixo de vírgula. Vai ter outro momento que vocês vão ver cálculos assim, ó. Ué, aqui tem só uma casa depois da vírgula e aqui eu tenho duas. Como é que eu faço? Eu vou fazer o que tem que fazer. Se eu não tenho nada para cá, eu sempre completo com 0. Então, eu vou botar um 0 para fazer o cálculo aqui. 4 mais 0, 4. 7 mais 5, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Sobe 1. 5 mais 1, 6 mais 0, 0. 6,24. Então, meus amores, a regra básica é vírgula embaixo de vírgula, tá? Passamos para a folha adiante, então. Observe os fregueses da padaria do senhor Paulo. Quero 500 gramas do queijo prato. Meio quilo do queijo mussarela. Meio quilograma de queijo Minas. Quero 0,5 quilogramas de queijo parmesão. Qual das 4 pessoas comprou mais queijo? Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Só a maneira de representar ali que foi diferente. 500 gramas é metade de 1 quilo. Ó, temos 10 minutinhos aqui. Meio quilo, mesma coisa, 500 gramas. Meio ali em fração é a mesma coisa. 0,5. O meu áudio aqui tá... Só transformou bugado. o meio de fração para número decimal, 0,5, tá? E lembra que a prova já falou? A fração, aquele risquinho embaixo do número, né? O número em cima e o número embaixo, o que significa esse risquinho? Para dividir? A divisão. É uma divisão, exatamente. Então, olha lá. O vovô Alceu quer dividir 3 maçãs para seus 2 netos. Quanto das 3 maçãs cada neto vai receber? 2,5. Não, 1,5. 1,5. 1,5, gente. Uma maçã e meia, né? Nós temos ali Nós temos ali Nós temos ali quantas maçãs? 3 maçãs. 1, 2, 3. Tem dificuldade, faz assim. Para quantos netos? 2 netos, né? Sim. Então, ó, vou dividir aqui, vou dividir aqui, vou dividir aqui, tá? Neto 1, neto 2, neto 1, neto 2, neto 1, neto 2. Se eu juntar essas duas metades, dá uma maçã inteira, mais a outra metade. Junta as duas maçãs, dá uma inteira, mais a outra metade. Então, uma maçã e meia. Vamos lá. Como você escreveria esse número sem usar frações? Uma maçã e meia. Não. Antes se escrever, então. 1,5. Exatamente, 1,5, tá? Uma maçã e meia. Meia é igual a 0,5. Esse aqui, ó, é igual a 0,5. 0,5 mais 1, ó, 0,5 mais 1,5. Localize esse número na reta. Marque com a cor vermelha. Então, onde é que estaria na reta? Ali no meio do 1 e do 2. Exatamente, 1,5 no meio do 1 e do 2. A família de Alfredo pediu uma pizza fatiada em 10 pedaços iguais. 3 fatias de marguerita, 3 fatias de tomate com rúcula e 4 fatias de palmito. Que fração representa a parte de palmito na pizza, gente? 4/10. 4. E como é que eu falo esse número mesmo? 4 décimos. 4
décimos. Muito bem. Letra B. Se Alfredo comesse apenas uma fatia de pizza, qual seria a representação dessa quantidade em fração? A fatia que ele comeu. 1/10. E como é que a gente fala isso? 1/10. Décimo. Muito bem. Passa então agora para a página 189, que é a nossa matéria de hoje. Tá? 189. Lá no exercício 5, ó, gente, depois, quando acabar o tempo, a prof vai mandar outro link, tá? Se 0,1 é lido como 1/10, como se lê, então, os números decimais a seguir? Ó, 0,1 é igual a 1/10. Como é que eu leria, então, o 0,9? 9 décimos. O que significa esse 0,1? Ó, 0,1 ele disse que é o quê? 1/10. 1/10. Então, 1/10. Como é que é essa fração de 1/10, gente? 1/10. 1/10. Ok. Ele quer saber como é que é, então, o 0,9. Como é que fica? Ó, 0,1 9 décimos. Então, 9 como é... décimos. Aí, então significa que 0,9... Mas eu tinha dito 9 décimos antes. 9 décimos. Correto? Então, e assim por diante. Então, como é que ficaria o 0,3? 3 décimos. 3 décimos, todos eles, ó, 0,3 igual a 3 décimos. E o 0,7? 7 décimos. 7 décimos. E o 0,4, que eu não tinha feito ali? 4 décimos. E página décimos, tá? Página 189. Aqui eu escrevi em forma de fração, para vocês entenderem o que eles quiseram dizer. Mas eu quero que do lado deles vocês escrevam, tá? Escrevam a fração. 9 décimos, 3 décimos, 7 décimos, 4 décimos. Vamos passar adiante, tá? Entenderam? Façam um e depois vocês completem. Vamos pro de baixo. Compare os preços de alguns produtos e depois responda ao que se pede. O que eu quero que vocês façam? Esse exercício aqui, ele tem bastante informação, então a gente não vai conseguir, eu não vou conseguir fazer com vocês aqui tudo. Quando a prof fechar a aula para mim gravar, eu quero que vocês façam o exercício 6, tá? Então, vamos passar o 6 aqui, daí depois eu corrijo com vocês. Mas primeiro a gente passa e daí a gente faz aqui a letra C, tá? O letra A e letra B. Deixa eu ver. Falta 2 minutos. É, eu sei. 3. Vamos fazer o seguinte, deixa esse aqui, o número 6, para vocês fazerem no momento ali. Então, tentem fazer sozinhos o número 6, tá? E depois eu corrijo. Depois a gente corrige. Tá? Só que agora a gente passa direto, enquanto ainda tem 3 minutos, a gente passa para a página 190, tá? Passa para a página 190, daí na página 189, exercício 6, vocês façam quando a prof estiver salvando a aula, tá bom? Prof. Fale. Aqui eu não entendi a C da 187. Não entendi a C da 87. Aham. Para que serve a vírgula encontrada nos números? Aham. Para separar o número inteiro do número decimal, Murilo. Tá? Então vamos lá, 190. Ó, olha o clique ali, que é o que a prof falou no início para vocês. O número decimal é formado por uma parte inteira e uma parte decimal. A parte inteira vem sempre à esquerda da vírgula e a parte decimal sempre à direita. E aqui está a representação. Ali o número era 2,6. Então a parte inteira, que número que é?
2 partes inteiras. Número inteiro é o número 2, o que está à esquerda da vírgula. E a parte decimal qual é o número? 6. 6. Então, a parte inteira é onde nós temos unidade, dezena, centena, unidade milhar, 1 milhão e assim por diante. E na parte decimal é onde nós temos os décimos, os centésimos e os milésimos. Olha o desenho ali embaixo do que eu falei para vocês. A setinha ali, ó, a setinha do número 2 indo para a esquerda. Unidade eu tenho 1. Daí lá na dezena, 1 vezes 10. Daí eu entro na casa dos 10. Daí na dezena eu tenho 10. 10 vezes 10 eu entro na centena, que entra ao 100. 100 vezes 10 eu tenho 1.000, entro na casa do milhar e assim por diante. Agora, passando a vírgula, o que nós temos? Nós temos a divisão. Então, eu tenho os décimos 0,1 dividido por 10, eu vou ter 0,01, que é os centésimos. Centésimos dividido por 10, eu vou ter 0,001, tá? Mas tem o sentido ao contrário também, que eu posso fazer vezes para ir para frente ou dividido para ir para na casa no caso dos inteiros. Eu vou desligar aqui para a gente ter a nova aula. Faça o exercício 6.